Segundo a polícia, Edmar de Souza, o Gato Félix, era suspeito da autoria de pelo menos 6 homicídios em Teresina. Nesta terça-feira, ele foi preso supostamente planejando o assassinato de 4 policiais. O comandante do Rony, capitão Fábio Abreu, 2 agentes do 8º DP e 1 da SICO. Recolhido na casa de custódia, Edmar não permaneceu vivo mais do que 24 horas. Segundo a direção da Casa de Custódia, seguindo um procedimento padrão, Edmar da Silva foi colocado sozinho na cela 16 do pavilhão G, destinado a presos considerados de alta periculosidade. Na hora do banho de sol, pelo menos 18 presos teriam conseguido arrebentar o cadeado da cela e aplicado cerca de 60 perfurações no corpo de Edmar, utilizando uma arma de fabricação artesanal, feita a partir de uma barra de ferro. Gato Félix, como era mais conhecido, ainda teria conseguido reagir, ferindo 5 dos agressores, mas acabou morrendo. Foi o 7º preso assassinado somente este ano dentro da casa de custódia. Às 3h15 da tarde, depois da perícia concluir o trabalho, o corpo foi levado pela viatura do IML. 5 presos que teriam participado do crime foram levados pela polícia para prestar depoimento na central de flagrantes. Foram esses presos que se encontravam de banho de sol que violaram a cela da vítima e tiraram a vida da vítima. Então, presume-se que todos participaram. Então, se alguém ficar calado, ou comete o crime de falso testemunho, ou então teria participado do homicídio. Para a direção do Simpol-Juspe, foi uma morte anunciada. O que acontece hoje é o fato daquela questão da insegurança. Está voltando hoje para o sistema penitenciário, de outra forma, aquela seita que existia anteriormente. Se escolhe o nome dos presos que tem que ser eliminado e se trabalha para isso. E não há hoje, dentro do sistema penitenciário, nenhuma política de combate sendo feita. No caso do Gato Félix, era uma pessoa que onde chegava, pelo histórico que a gente vê, ele já criava desafetos ou queria exercer uma liderança onde chegava. Não só pelo caso do que ele foi preso, onde ele queria, inclusive, pelo menos há indício de envolvimento dele, na tentativa de assassinar o próprio capitão F. Abreu. Isso já demonstra, né, o nível de agressividade e de poderio que ele tentava obter aonde ele chegava. E assim foi na casa de custódia, onde ele já dentro do pavilhão tentava, de uma certa forma, entre aspas, dominar o presídio, e chegando recentemente, os detentos mais antigos chegam a não aceitar esse tipo de comportamento. E aqui no estúdio nós estamos recebendo o comandante do Rony, o capitão Fábio Abreu, que vai conversar mais com a gente sobre isso. Boa noite, capitão. Boa noite, Eli. Capitão, essa comunicação que acontece dentro da casa de custódia, a impressão que a gente tem aqui de fora é que ela acontece muito rapidamente. Ele chegou, em seguida estava isolado, estaria isolado, e em seguida já houve esse atentado contra a vida do detento. É assim que acontece? É assim que acontece. Eles têm um sistema de comunicação interno, muito rápido, e se comunica através de código. E é bom ressaltar que ele estava em uma cela isolada, mas dentro de um pavilhão. Enquanto ele estava nessa cela, os outros estavam soltos no banho de sol. Então, facilitou bastante. Ele está dentro da cela e os outros fora, se reuniram e foram até a cela dele, invadiram e efetuaram a morte dele. Esse pavilhão em que o Gato Félix estava é um pavilhão destinado a presos perigosos. Mas, por exemplo, existe uma certa triagem para verificar a possibilidade de haver desafetos ou não. Como eles têm vários desafetos e esses desafetos ficam espalhados em vários pavilhões, ele tinha que ir para um determinado pavilhão. Então aconteceu isso e muitas vezes existem certas lideranças lá dentro e que reuniam um grupo e foram cometer esse homicídio. Esses detentos que teriam matado o Gato Félix seriam pessoas que provavelmente poderiam até já ter alguma afinidade com ele, ou já ter participado de algum crime com o próprio Gato Félix, que hoje já não são mais amigos, são desafetos. Quem a polícia definiria como esses desafetos dele? O que acontece o histórico deles já é bem assim, antigo em termos de crime. E, vez por outra, eles se desentendem. Então, passam a reunir-se em grupos diferentes e já tem mais ou menos o modo em que ele atua e já fica fácil. Então, ele cria uma certa inimizade, vai multiplicando essa inimizade, existe aquela rivalidade. Então,
alguns se juntam, que eram amigos, e assim fica aquele grupo que termina se matando. O que está acontecendo muito aqui é exatamente essa questão. Há uma certa disputa, mas de rixa mesmo, não existe por droga ou por alguma coisa, é rixa que começou essa matança. A gente tem alguns nomes identificados e com toda certeza eles serão presos, porque age muitas das vezes da mesma forma e tem o acompanhamento por parte da polícia. A gente, com a prisão do Gato Félix, foi descoberto um plano que haveria uma lista de policiais que estariam ameaçados de morte, inclusive o senhor. Essas ameaças, a gente também tem conhecimento de que o senhor já vem sofrendo há algum tempo. Faz um bom tempo que eu tenho conhecimento, sim, da primeira reunião que eles tiveram. A partir daí a gente toma as providências, digamos assim, contra-informações do que foi passado para nós e ficamos acompanhando, monitorando, principalmente no caso desses indivíduos, a maioria tem mandado de prisão. Então a polícia procura, é claro, ver um flagrante, procurar prendê-los no flagrante ou dar cumprimento aos mandados de prisão. A gente está sempre procurando aplicar a lei, uma vez que é o nosso papel. Nós não procuramos revanche, não procuramos revide com esses indivíduos. A nossa obrigação, a nossa determinação é tão e simplesmente cumprir a lei. Nós cumprindo a lei, está tudo tranquilo. Mas em relação ao suposto envolvimento de policiais, inclusive nessas ameaças de morte, quais são as providências que o senhor pessoalmente está tomando em relação à sua segurança pessoal, que o comando da Polícia Militar está tomando? Então, logo eu tive conhecimento desse plano, comuniquei ao comandante-geral, ainda não tínhamos a informação de que havia a participação desse policial e ele determinou que eu reforçasse a minha segurança pessoal quanto da minha família, que eu deslocasse alguns policiais para que fosse feita essa segurança. Com a questão do conhecimento do policial, aí sim, a partir daí vai ser feita uma investigação interna, aberto procedimento. Dificultou um pouco com a morte do Gato Félix, a gente já sabia que o contato desse policial era com ele, mas, digamos assim, a rivalidade do policial era mais por conta de amizade. Ele praticamente não tinha nenhuma intenção, uma rixa que a gente saiba, com a minha pessoa. Então era por conta de amizade dele com esse Gato Félix que levou ele talvez a cometer alguns deslizes, mas dizer que o policial, o soldado, tinha uma rixa pessoal comigo, eu acredito que seja descartado. Mas o senhor já desconfia de quem seja? Já tem informações, já foi até repassado ao setor, à corregedoria, e vai ser aberto o procedimento. Obrigada, capitão, pela gentileza de atender nosso convite. Boa sorte. Obrigado. Tomara que não aconteça nada. Eu espero que sim. Vamos continuar sempre trabalhando. Tá bom, capitão. Muito obrigado. Boa noite para o senhor. E a